Muito bem, eu te convido para ler comigo a palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vou trazer uma palavra de Deus para nós aqui nessa noite e que você abra o coração e deixa o Espírito Santo falar com você nesse dia, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Quantos creem que Deus quer falar com você? Amém? Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Diz assim, eu vou ler na NTLH, desculpa, eu esqueci de te avisar, nova tradução na linguagem de hoje. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será para sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse, eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita, para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Amém? Que história linda que a Bíblia relata para nós a respeito de um ato bondoso de um rei gracioso, baseado numa promessa que ele havia feito a Deus e também ao seu amigo Jonatas, que era filho do rei Saul. Ele então procura saber, há ainda alguém da casa de Saul que eu possa mostrar bondade? E o tema dessa mensagem hoje é uma pergunta. É uma pergunta que Deus faz. Ainda há alguém a quem eu possa mostrar bondade? O que Davi faz aqui é uma figura da bondade de Deus, da graça benevolente de Deus, em favor de nós, seres humanos. E Deus está sempre perguntando
Ainda há alguém a quem eu possa mostrar bondade? O ser humano, ele parece que ele tenta se esconder de Deus. Nós, seres humanos, quando estamos em pecado, parece que a gente quer se esconder de Deus, mas isso não vem de nós, isso vem de Adão. O Adão já era assim, ele já era um retrato nosso. Pecou, se escondeu, e Deus chegou no jardim e disse: Adão, onde estás? E ele disse: Senhor, eu me escondi porque estava nu. Mas ele não se escondeu porque estava nu, ele se escondeu porque havia pecado. E ele tentou se esconder da presença de Deus. Assim como a humanidade toda, depois de Adão, tem feito isso. E Deus vem em busca e pergunta: ainda há alguém a quem eu possa mostrar a minha bondade? A quem Deus mostra a sua bondade? A todos. Até a mim, que sou tão pecador, que faço tantas coisas erradas na minha vida? Sim. Até a mim, que abandonei o Senhor um dia, que virei as costas para Deus, por causa da vida, por causa do pecado, por causa do mundo? Sim. Ele vem mostrar bondade a todos. O salmista disse: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus corre atrás de nós. A bondade de Deus vai em busca da gente. O Davi havia há pouco tempo se tornado rei. Capítulo 5 fala desse momento dele ser reconhecido rei pelo povo. E ele está, então, desejoso de ajudar alguém da família de Saul e Jonatas. Do verso 1 ao 4, ele fala isso. Ele repete por 2 vezes: ainda há alguém da casa de Saul para quem eu possa mostrar bondade? Por causa de Jonatas, meu amigo, e por causa da promessa que eu fiz a Deus. E ele queria cumprir isso, ele estava desejoso, ele não imaginava que ainda havia alguém. E quando ele descobre que ainda existe um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que está morando em Lodebar, o que ele faz lá no verso 5? Então o rei Davi mandou buscá-lo. Vão agora e busquem ele. Mas o nome dele é Mefibosete, significa filho da vergonha. Ele vai te envergonhar. Busca ele. Mas ele está morando em Lodebar. Lodebar significa terra sem prosperidade, sem esperança, terra árida, terra seca. Não dá para plantar, não dá para fazer nada. E a terra onde ele morava retratava a vida dele. Neto do rei de Israel. No capítulo 4 de 2 Samuel fala que quando assassinaram o seu avô e houve uma matança tremenda, a sua babá, ela pega ele no colo com 4 anos de idade e sai correndo com ele para protegê-lo. E ela cai, e ele cai também, e ali nesse incidente, numa tentativa de escapar da morte, ele fica aleijado dos 2 pés. E eu fico a imaginar como estava a cabeça desse menino. E ele vai crescendo ali. Ele era menosprezado dentre o povo de Israel por causa da sua deficiência física. E ele vai morar na casa de alguém. E vai morar em Lodebar. Ele vai morar num lugar abandonado, num lugar esquecido. E ele estava lá, num lugar abandonado, num lugar esquecido, num lugar sem esperança. E isso retratava a vida dele. Talvez na cabeça desse jovem passava muitas coisas. Dentre elas, ele pensar que talvez ele poderia ser o rei de Israel, né? Se tudo desse certo, o avô passava para o pai passaria para ele. Mas ele estava lá, abandonado, ferido, machucado.
Talvez isso aqui retrata a situação espiritual de muita gente hoje. Talvez isso retrata a tua situação espiritual. Parece que você está num lugar esquecido, num lugar ermo, onde você não é lembrado por ninguém, por causa do teu pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Rei gracioso manda te buscar. O Rei gracioso quer te encontrar. Então Mefibosete estava lá e o rei manda buscá-lo em Lodebar, nessa terra seca e árida. E Mefibosete vem no verso 6 e mesmo com sua deficiência, o verso 6 diz que ele se prostra diante do rei de joelhos e encosta o rosto no chão. E eu estava tentando imaginar essa cena. É claro que naquela época não existia cadeira de roda, né? Mas eu estava tentando trazer essa cena para hoje. Uma pessoa deficiente de 2 pés numa cadeira de roda. Quando você vai se ajoelhar, como é que é o processo de se ajoelhar? Você se ajeita, não é isso? E se ajoelha. Mas um deficiente dos 2 pés, como que ele se ajoelha? Ele cai com o joelho no chão. Ele escorrega da cadeira e ele não se importa se o joelho vai doer, se vai machucar. Ele cai com o joelho no chão e ele põe o rosto no chão. E o verso 6 fala isso. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Sabe, eu penso que muitas das vezes nós somos alcançados com a graça de Deus. Com o passar do tempo, a gente se torna como o filho daquela história, a irmã Raquel pregou hoje pela manhã aqui, do filho pródigo. Um filho foi embora, um dia voltou. Um filho que ficou nunca esteve, porque ele não entendia a condição de filho. O que foi também não entendia, porque quando ele quer voltar, ele diz: vou voltar pelo menos como um empregado do meu pai. O filho que ficou, ele disse: estou esses anos todos te servindo como um escravo. Nenhum dos dois havia entendido a condição de filho. Deus manda te buscar porque Ele quer transformar você em filho. Deus te transforma em filho pela pessoa bendita de Jesus, mas com o passar do tempo parece que a gente se esquece disso. E a gente já não se prostra diante dele em sinal de respeito. Talvez com nossas atitudes, palavras, pensamentos e reações, a gente está desrespeitando a Deus. Pois todas as vezes que você deixa de fazer a um desses meus pequeninos, você deixa de fazer a mim. Talvez eu tenha palavra para pregar, talvez eu tenha talento para cantar, para evangelizar, para fazer as coisas, trabalhar na igreja, mas ao tratar o meu irmão, ao tratar o meu próximo, estou desrespeitando Deus. E eu preciso cuidar disso na minha vida. E o rei diz a ele que a partir daquele momento, tudo seria restituído em sua vida e que ele passaria a sentar-se na mesa do rei como um filho. Davi diz para ele: a partir de agora, vou restituir para você tudo que era do teu avô, do teu pai. E a partir de agora, você vai sentar na minha mesa como um filho. Talvez o Mefibosete pudesse dizer para ele: mas eu sou aleijado dos 2 pés, você não vai sentir vergonha de mim? Olha, o teu pecado que causa o teu aleijão espiritual, talvez penetre na tua mente e consiga te afastar da comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus te aceita do jeito que você é. E quando você se achega a Ele, aí Ele começa a fazer a mudança. A mudança acontece logo após você se render a Ele. Logo após você reconhecer que Ele é rei da tua vida. E aí Ele muda tudo. E Ele começa a tirar. E Ele te convence, Ele diz: filho, isso aqui não está bom, muda. E você muda.
Ele diz: filho, eu fico imaginando Mefibosete, que viveu tanto tempo em Lodebar, comia com a mão, de qualquer jeito, e agora ali ele estava na mesa do rei, e na mesa do rei os utensílios são diferenciados, e o rei sentava do lado dele e dizia: esse aqui é do lado direito, esse copo aqui fica do lado esquerdo, isso aqui tem gosto bom, pode comer. Entende o que o Espírito Santo vai fazendo com a gente? O Espírito Santo vai ensinando a gente como se sentar na mesa do rei, como comer na mesa do rei, como participar da mesa, da comunhão. E ele ensina para a gente, mesmo que seu irmão te rejeite, mesmo que seu pai te rejeite, mesmo que a sua mãe te rejeite, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu estou contigo. Seja forte, corajoso, porque eu sou contigo. Então, após ele ter sofrido tanto, ele já estava achando que aquele era o seu destino. Não havia mais esperança para ele, isso que estava na mente dele. Olha o verso 8 e 9, que ele diz: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Talvez ele estava confiado de tanta bondade do rei, e para os judeus, cachorro morto era sinal de algo desprezível. Os judeus, inclusive, chamavam os gentios, e os samaritanos, sobretudo, de cães, por considerá-los desprezíveis. E esse Mefibosete, ele diz: eu não passo de um cão morto, eu não tenho mais valor do que um cão morto, eu sou uma pessoa desprezível, porque ele foi desprezado a vida inteira, e agora o rei manda buscá-lo. Sabe, talvez você, na tua condição, você tenha sido desprezado. Talvez você tenha sido desprezado por si mesmo, porque você cria coisas na tua mente, e que leva você a entender que você está sendo desprezado pelas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus nunca desprezará ninguém. Não importa o teu pecado, não importa onde você está, não importa o que você fez, importa o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Não se sinta como um cão morto, mas sinta-se como filho do rei. Desde os seus 5 anos de vida, após ter praticamente perdido toda a família, sofrido acidente, se torna deficiente dos 2 pés, e agora está morando em um lugar ermo, sem esperança, sem futuro, sem perspectiva. Mas o rei é gracioso e manda buscá-lo. Meus irmãos, Mefibosete agora sentava-se na mesa do rei. Dá para pensar isso? 4 anos de idade, ele é levado para Lodebar. Alguém que estava destinado a sentar-se na mesa do rei. Isso foi tirado dele. O mundo, o pecado e Satanás fazem isso com o ser humano. Tenta tirar de você o direito de se sentar à mesa do Senhor, à mesa da comunhão. Mas o Senhor, o Rei gracioso, manda buscar você, porque Ele te ama. E Mefibosete agora sentava-se na mesa do rei, verso 11. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. E isso é maravilhoso, porque quem provocava isso era o rei. O rei fazia ele se sentir filho. Não era ninguém não era ele, não eram as pessoas que estavam. Talvez quem estava no palácio ficava olhando assim: esse aleijado aí dos 2 pés, está aqui sentado na mesa do rei, ele nem faz parte da família. Mas não importa. Não importa se as pessoas do palácio vão dizer alguma coisa. O que importa é que o Rei Jesus quer você sentado na mesa com Ele, como filho dEle. É isso que o Espírito Santo nos convence. O verso 13, assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, o texto frisa isso, ficou morando em Jerusalém, todos os dias comia junto com o rei. Que bênção que esse menino alcançou na vida pela benevolência, graça e bondade do rei. Morava em Jerusalém e comia à mesa do rei. Meus irmãos,
O que essa história tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente o fato de ela retratar muito bem a nossa condição espiritual. Um reflexo da vida espiritual do ser humano. E de como Deus, em sua graça e bondade, trata de nós. Não importa se você está esquecido num lugar esquecido, Deus não manda te buscar. Ele vem pessoalmente buscar você. A diferença de Deus para Davi é muito grande. Davi apenas retrata o que Deus faz. Davi deu ordem para alguém buscar. Deus vem pessoalmente buscar você. Quando você está lá na pior crise da tua vida, pior momento da tua vida, você pode sentir a presença do Espírito Santo do teu lado, falando ao teu coração e dizendo para você: filho, me dá o teu coração. Todos que se convertem a Cristo é porque ouviram a voz do Espírito Santo. Não fomos nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você ganha uma alma para Jesus, Jesus já ganhou essa alma. Ele só está te dando o privilégio de sentir e ver e perceber alguém se rendendo a Cristo. E é tão maravilhoso isso. É o Espírito que convence, é o Espírito que transforma. Então esse fato ele retrata muito bem a nossa condição, a condição da nossa alma. E em que isso retrata? Em primeiro lugar, mostra que Deus procura sempre por nós para mostrar sua bondade. Deus está te procurando e Ele quer te encontrar. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de ler Ezequiel 34:11 e depois o 34:16. Olha o que diz essa palavra: eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse pasto, e eu mesmo vou buscá-las, eu mesmo vou encontrá-las, eu mesmo estou à procura delas. Sabe, quando alguém diz assim: ô fulano, pessoa tal tá te procurando, isso gera um sentimento na gente, né? Ué, a pessoa está me procurando, quer falar comigo, você fica se sentindo assim, o que será? Não gera uma curiosidade na gente? Um sentimento, às vezes, até bom, né? A pessoa está me procurando, o que ela quer? E você vai procurar a pessoa também. E eu quero te dar uma notícia. Deus está te procurando, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Ele está te procurando, e Ele diz isso na sua palavra. O 16 diz: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativos nos seus machucados, e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Palavra de Deus. Procurarei as ovelhas perdidas e as trarei de volta, aquelas que se desviaram, farei curativos nas machucadas, tratarei das doenças, das doentes. Talvez você esteja machucado como Mefibosete na alma. Mefibosete estava machucado nos pés, na mente, no coração e na alma. Talvez o seu machucado seja só na alma. E Deus, o grande pastor, Ele está te procurando, porque Ele quer curar você, porque Ele quer tratar de você. Lucas 19:10 é um texto muito famoso. Fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para isso. Em segundo lugar, mesmo que estejamos em estado de vergonha, mesmo que estejamos em um cenário sem esperança, Ele não manda buscar a gente, Ele vem pessoalmente ao nosso encontro, ao nosso resgate. 2 Coríntios 5:19, também
A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Deus está à sua procura, quer te tornar filho e amigo chegado dele. E Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A pessoa bendita de Jesus, Deus está reconciliando consigo o mundo. Este fato retrata também que o Rei bondoso e gracioso nos transforma em filhos amados e nos faz sentar em sua mesa, apesar dos nossos defeitos. Quando o Rei permite você sentar na mesa, não é porque você não tem defeitos, mas é porque debaixo da toalha da graça, os nossos aleijões espirituais ficam cobertos. Os pés daquele menino não apareciam. Ele estava sentado na mesa, ele era igual o rei, ele era igual os que estavam sentados com ele junto à mesa. Porque ali havia uma toalha que cobria a mesa. E a toalha que cobre a mesa da comunhão é a toalha da graça. Na mesa da comunhão não há competição, não há disputa. Na mesa da graça, a comunhão, a vida, a presença do Rei. E você pode sentar-se à mesa do Rei e comer com Ele todos os dias da sua vida. Apesar dos defeitos, nos sentimos filhos amados. E por último, tudo acontece assim, por causa da bondade e da graça do Rei Jesus. Ele é o Rei bondoso que nos resgata da nossa condição de pecado. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. 1 João capítulo 3, verso 1, diz que somos filhos de Deus, e de fato somos. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. É por isso que o mundo odeia os filhos de Deus, porque não conhecem a Deus. Mas o Rei bondoso, que vai nos buscar na terra do esquecimento, na terra sem futuro, Ele nos traz para sua casa e nos faz assentar na sua mesa. Ele é o Rei bondoso que restaura a nossa vida e que não quer mais que vivamos longe dele. Ele não quer mais te ver vivendo lá em Lodebar. Ele quer trazer você para o palácio e Ele quer que você more em Jerusalém. Amém? A gente vai morar na Jerusalém celestial. Todo aquele que crê em Jesus. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É isso, Ele vai te buscar, te traz para o palácio, faz você se sentar à mesa, trata de você, alimenta você e diz: você é meu filho, pode ficar aí. E se alguém mandar você sair, fala comigo, porque eu sou o rei. Se alguém mandar você sair, fala com o rei, porque pode deixar que o rei resolve tudo. Se você tentar resolver com as suas próprias forças, sua própria maneira, vai dar errado. Se alguém algum dia te desprezar, se alguém algum dia se esquecer de você, saiba que o rei não se esquece de você. Ele te ama. Permaneça fiel e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar não derrubando as pessoas que querem o teu mal, mas a palavra do Senhor diz que quando uma pessoa é fiel a Deus, é fiel à palavra, é fiel ao Espírito Santo, até seus inimigos faz que tenham paz com eles. Entende?
Deus não vai maltratar uma pessoa que se trata como inimigo de você. Deus vai transformar esse inimigo em irmão. E isso é o poder da graça. Deus não vai matar teu inimigo, Deus vai transformar ele em teu irmão. Quantas vezes a gente já viveu experiências? Já vivi várias experiências de pessoas não falarem mais comigo, ficar com raiva de mim. E o Espírito Santo no meu coração, ele dizia assim: apenas ore pela pessoa. Mas, Senhor, essa pessoa falou mal de mim, essa pessoa está com raiva, enfim. E o Espírito Santo, ore por ela. E um belo dia, essa pessoa vem a um encontro, fala: poxa, me perdoa. Teve uma pessoa que me procurou em lágrimas, chorando, pedindo perdão. Eu falei: que isso, já está perdoado, já, em nome de Jesus. E a gente é irmão. Está entendendo? Essas são as coisas do reino. Essas coisas só acontecem na mesa do rei. Ele mudará a sua sorte. Ele enxugará suas lágrimas. Pois os dias maus que fizeram você chorar, Apocalipse 21, verso 4 diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você talvez tem passado por dias maus, talvez você se sinta como Mefibosete, mas eu quero que, em nome de Jesus, a partir de hoje, você se sinta como filho do rei, sentado à mesa do rei, morando em Jerusalém. As promessas de Deus a seu respeito se cumprirão. Saia de Lodebar e tome o seu lugar sentado na mesa do rei, em nome de Jesus. Amém?